Você sabe para que você foi criado? Quando nós não sabemos para que nós nascemos, qual é o propósito da nossa vida, qual é o motivo da nossa existência nessa terra, a nossa vida fica vazia, fica cheia de desânimo, nossa caminhada fica pesada, porque a gente, na verdade, não sabe exatamente para que a gente nasceu nessa terra, para que a gente veio a existir nesse planeta. E existe sim um Criador e um propósito pelo qual Ele fez a minha e a sua vida. O homem, ele foi criado para louvar a Deus. Foi criado para adorar, para glorificar a Deus com a sua vida, com tudo que ele realizar deve ser nesse intuito, nesse propósito. E esse é o propósito da nossa existência. Voltando lá no início, né? Aonde o mundo foi criado, Deus criou Adão e Eva para habitar nesse lugar. Só que algo aconteceu errado, né? Havia um certo anjo chamado Lúcifer lá no céu. E esse anjo foi criado também para louvar a Deus. Ele era um ministro de adoração nos céus. E ele decidiu então que ele seria igual a Deus, que ele queria ser igual a Deus, que ele queria se acertar num trono e ser como Deus. E também mandar lá no céu e convenceu uma certa parte, né, a terça parte dos anjos do céu a estarem, né, seguindo a ele. E Lúcifer acabou sendo expulso do céu, né, por esse pecado, né, pelo orgulho de querer ser como Deus e querer se igualar a Deus. E por esse motivo ele foi então expulso do céu, tornando-se então Satanás. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que não havia mais o anjo de adoração, o ministro de música, o ser criado para adorar a Deus. Então, Deus criou o quê? Deus criou o homem, o ser humano, os homens e as mulheres, para que o adorassem. Só que Deus criou os homens com o livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus queria uma adoração verdadeira. Deus não queria que nós fôssemos como robôs, obrigados a adorá-lo, obrigados a fazer o que ele quer, obrigados a prestar louvores a ele, mas que fosse da nossa própria escolha fazer isso, da nossa própria vontade, né, com o nosso livre-arbítrio, a nossa espontânea vontade, que nós adorássemos a ele. E assim, aí sim, a adoração seria verdadeira, de coração, por querermos a Ele de verdade, né? E não por sermos manipulados para fazer isso. Então, o diabo, né, ele tem grande domínio, né, sobre essa questão da música, né? Por conta disso, né, por ele ser um anjo de adoração, é que ele utiliza da música para levar muitas almas para o inferno, porque é aonde é o dom dele, né? A questão da música. Então, os sons, as batidas, as letras, os ritmos, tudo que ele cria para enredar, né, para muitas vezes manifestar demônios, para fazer com que as pessoas sejam realmente arrastadas e totalmente influenciadas para o reino das trevas, né? E querendo ou não, né, levar as pessoas ao pecado através das músicas, levar as pessoas à sujeira, levar as pessoas a terem manifestações demoníacas e a terem o seu corpo, né, dominado por espíritos malignos através daquilo ali, que é o que ele sabe fazer bem. Mas a música, né, levar também as pessoas à decadência moral, né, a perca da própria dignidade, né, com o que acaba sendo feito com os seus corpos em meio àquilo ali. Mas, resumindo, né, qual foi o outro ser que Deus criou para o adorar? Foi nós, foi os seres humanos. E é por isso que o diabo tenta tanto nos atingir, nos oprimir, nos machucar, nos ferir, nos matar, nos roubar,
tudo que ele puder fazer de ruim para o ser humano, porque nós viemos em substituição ao trabalho que ele fazia nos céus, que era adorar a Deus. Então, o homem foi criado para levar louvor a Deus. E vamos falar sobre isso nesse momento, Efésios 1:12. Vou ler para vocês uns versículos aqui da Bíblia, para nós estudarmos a palavra de Deus. Efésios 1:12, aonde diz assim, eu vou ler desde o 11. Nele digo, em que também fomos feitos, herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, e segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que esperamos em Cristo. Então, nós fomos predestinados, criados por eles para o louvor da sua glória. E o louvor, ele não se resume apenas à música, né? Ele envolve toda a nossa vida, toda ela deve ser uma expressão de louvor a Deus. Porque as tarefas, né, que nós fazemos, nós podemos fazer com um coração grato, nós podemos fazer com um coração alegre, como se estivéssemos fazendo a Deus, ou nós podemos fazer as coisas em murmuração, nós podemos fazer as coisas obrigado, nós podemos fazer as coisas com peso, com ressentimento, com sentimento ruim, e no fim tudo dá errado, né? Quando a gente faz desse jeito. Um exemplo prático, fazer uma comida para sua família. Fazer uma comida, se a gente faz aquela comida com amor, se a gente faz com carinho, se a gente vai lá, se prepara, né? Não, vou aprender, vou ver como é que se faz para oferecer o melhor para os meus filhos, mais saudável para o meu marido, para minha família, para mim. Fazendo como se fosse para Deus. Imagina só como se fosse preparar uma refeição para Jesus. Eu posso adorar a Ele através dessa refeição que eu estou fazendo. Então eu posso adorar a Deus através da refeição que eu faço para a minha família. Eu posso adorar a Deus através do amor que eu trato os meus filhos, através do amor que eu coloco nas minhas palavras, através do amor que eu tenho quando eu vou limpar a minha casa, quando eu vou sair de casa para ir para o meu trabalho. Olha o galo atrapalhando, tá louvando a Deus. Todo ser que vive louve ao Senhor, né? E é isso que diz a palavra. Em Isaías 61:3 diz assim que Deus nos daria vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. Quando o nosso espírito está angustiado, o que nós devemos fazer é vestir vestes de louvor, é colocar um cântico na nossa boca. Eita, que esse galo quer louvar mesmo. Ai, ai. E adorar significa também mais algumas coisas. Significa prostrar-se. Às vezes a gente fala assim: "Ah, eu adoro comer chocolate", né? É uma frase assim. Mas na verdade não, a gente pode gostar, a gente pode amar, mas adorar, a adoração é somente para Deus. Esse é o primeiro mandamento. Diz assim: adorar a Deus acima de todas as coisas. Adorar a Deus é o que a gente deve, a única coisa que a gente deve adorar. Porque a adoração é se prostrar, é quando a gente se ajoelha, é quando a gente se rende, é quando a gente se prostra, é quando a gente levanta as nossas mãos e diz: não, diante disso eu me curvo. Diante disso eu reconheço que... Meu Deus do céu, ele quer pregar junto comigo. Então, é quando a gente reverencia, quando a gente se curva, quando a gente presta culto, quando a gente tem comunhão com Deus, é quando a gente se submete à vontade dele.
Isso é a adoração. Em Marcos 3:13 diz que nós fomos chamados para estar com Ele. Quando nós adoramos, nós vamos espiritualmente diante da presença dele. É como se naquele momento que eu estou ali com os meus olhos fechados, que eu estou usando os meus lábios para bendizer a Deus através de uma canção, através de palavras, através de oração, como se nesse momento que a minha mente, o meu coração está pensando em Deus, está ali aquietando e colocando Ele, né, no centro. Nesse momento o nosso espírito ele se conecta, ele entra ali naquele lugar de adoração. Espiritualmente não existe distância, entende? Aqui, fisicamente, eu tô aqui na minha casa, tô aqui na terra, né? Tô pisando nesse chão, mas espiritualmente o meu coração está lá diante do trono de Deus. Está lá se prostrando naquele lugar santíssimo. E ali naquela presença, naquele momento de adoração, eu me coloco. É assim que eu entro, é assim que eu adentro a presença de Deus. E quando nós estamos diante da presença de Deus, não há como não haver uma mudança na nossa vida, como não haver uma transformação, uma iluminação do nosso ser, como os olhos do nosso entendimento, nós começarmos a entender as coisas, a ver soluções, a tomar boas decisões e a nossa vida ser completamente transformada por causa da presença de Deus, por nos expormos a esta presença. E o diabo, ele quer atrapalhar isso. Ele não quer permitir, né? Ele sempre vem com uma desculpa, né? O Deus, ele inclina, ele começa, né? O Espírito Santo a colocar aquela inclinação ali no nosso coração. Não, vamos parar, aquietar, vamos parar agora, vamos escutar um louvor. Não, eu botei uns louvor tocar, mas agora eu senti que tocou meu coração. Para tudo que você está fazendo e se ajoelha naquele momento ali. Não deixa nada te atrapalhar de ter uma vida de adoração a Deus. Ah, são 5 minutos, mas são 5 minutos aos pés da cruz, que vai transformar o seu dia, sua semana, o seu mês e até mesmo a sua vida, por se expor àquela presença, àquele poder de Deus. Sabe, no momento que nós saímos da nossa casa, nós vamos até uma igreja, nós vamos até a casa de uns irmãos, nós vamos ter um momento de adoração. Tudo que o diabo quer é que a gente não vá, é que coloque atrapalho na nossa vida, é que coloque impedimentos, empecilhos, embaraços para que a gente não chegue até aquela igreja, para que a gente não chegue até aquele lugar, para que a gente não vá. Por quê? Porque ali vai haver um momento aonde eu poderia estar na presença de Deus, junto com aqueles irmãos, junto com aquelas pessoas, mas não somente junto em algum lugar, mas até mesmo na minha casa. Só que se eu não tenho o costume de adorar a Deus, às vezes eu vou ter dificuldade para chegar lá nesse lugar de adoração sozinho. E é por isso que Deus nos aproxima de pessoas para nos ajudar a trilhar esse caminho, a conhecer essa estrada, até que a gente consiga ir até lá sozinhos e chegar até a presença de Deus sozinhos, caminhando com as nossas próprias pernas. E a música, ela pode e deve ser, sim, muito bem utilizada para a adoração e para o louvor a Deus e para edificar a nossa vida. Antes de eu estar construindo pensamentos errados através daquilo que eu escuto, eu posso estar trazendo edificação, sabedoria. Eu posso estar construindo coisas dentro de mim, dentro do meu interior, que vão me fazer uma pessoa forte, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa sábia, uma pessoa alegre de verdade. Porque a alegria não tem a ver com bebedeiras e com risadas, mas tem a ver com um coração que sabe que é amado, que sabe que é cuidado por Deus, que conhece o Senhor. E a nossa inspiração
para tudo aquilo que nós vamos ouvir, que nós vamos falar, deve ser Deus, deve ser o Senhor. Nós podemos expressar adoração e louvor através do fruto dos nossos lábios. A palavra diz em Hebreus 13:15. Vou ler para vocês Hebreus. Hebreus 13:15. Para aí que o Hebreus fugiu. Aqui em Hebreus 13:15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando nós começamos a usar a nossa boca para bendizer a Deus, Deus, tu és soberano, Deus, tu és bondoso, Deus, tu és maravilhoso, Deus, tu és digno do meu louvor, da minha adoração. Deus, eu confio em ti. Deus, vem fazer parte do meu dia. Jesus, eu te amo. Quando eu começo a declarar e a bendizer, eu começo a louvar e adorar a Deus. Por as nossas mãos levantadas, né? Quantas vezes a pessoa na igreja ela faz assim, né? Timidamente, assim, ergue um pouquinho a sua mão. Mas sabe que a gente erguer o nosso braço lá na igreja, a gente levantar nossas mãos em casa mesmo, é sinal de rendição. Quando um policial vem e ele rende um bandido, ele diz mãos ao alto, a pessoa, né, ela levanta os seus braços ali, o ladrão, o bandido, ela levanta os seus braços, sinal de quê? De rendição. Eu me rendo, eu me rendi, eu não vou lutar. Eu vou fazer o que você quer. Vocês estão entendendo? É quando a gente diz isso para Deus. Quando a gente levanta as nossas mãos assim. Levanta as nossas mãos e está dizendo: Deus, eu me rendo, eu vou parar de lutar contigo. Eu vou te obedecer. Eu vou fazer a sua vontade. Eu vou fazer o que você quer. Não vou lutar mais não. Não vai ser na força do meu braço, vai ser na tua. É isso que significa. Quando nós nos ajoelhamos no chão, nos prostramos, o ato de se prostrar é poderosíssimo, mostrando a Deus: Senhor, eu sou dependente de Ti. Se eu devo me ajoelhar diante de alguma coisa, vai ser diante do Senhor. Tem muita gente se prostrando diante do dinheiro. Tem muita gente se prostrando diante do dinheiro. Aonde eu vou ganhar mais? Aonde eu vou lucrar mais? Aí que eu me curvo, aí que eu me dobro. Aí que eu aceito. Mas não é assim que funciona. O único Deus que compete com o Senhor é o dinheiro. Nós devemos nos prostrar somente diante de Deus. E se Deus me disser: sai desse emprego, sai desse lugar, porque isso está te afastando de mim. Não importa quanto dinheiro, não importa. O que importa é estar com Deus, é obedecer a Deus. E o louvor, ele traz a manifestação da glória de Deus para a nossa vida. Deus está entronizado em meio aos louvores. Salmo 22. Salmo 22:3. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores. Deus habita em meio aos louvores. Então, quando eu estou no momento de guerra, quando eu estou no momento de luta, o que eu faço? Eu louvo, porque eu trago Deus para cá e Ele vai me ajudar. Eu adoro a Deus. As nossas ações de graças, elas são como um sacrifício de louvor a Deus.
O nosso agradecimento, Deus, eu já te agradeço, porque eu vejo o teu manifestar, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, porque eu sei que essa situação vai mudar, porque a tua presença me basta, é o meu refúgio, o meu refrigério, refrigera a minha alma, Senhor. É assim que a gente deve ver a vida, é assim que a gente deve enfrentar os nossos problemas, os nossos dias. Jejuar, ofertar, ajudar alguém, fazer o bem, renunciar em favor de outro, prestar culto, bendizer, engrandecer. Todas essas são formas de adoração. E se você não faz nada disso nunca, então eu te pergunto, qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você serve? Ah, mas eu creio em Deus. Mas se você crê em Deus, você deve obedecê-lo. Jesus falou: aquele que crê em mim obedece às minhas palavras. E ele está dizendo aqui, olha todos esses versículos que eu estou lendo. Ah, sabe o que é Deus falando? Deus falando é a Bíblia. É aqui, ó. É aqui que Deus fala. Isso aqui está dizendo que eu devo adorar a Deus, que eu devo me prostrar, que eu devo levantar as minhas mãos, que eu devo bendizer, que eu devo usar a minha boca, as minhas mãos, a minha vida. Então é isso que eu tenho que fazer. Se eu quero ter Deus na minha vida, é isso que eu tenho que fazer. Obedecer o que diz essa palavra. Viver da forma que ela está me orientando. Reconhecer com entendimento que a realidade espiritual é mais verdadeira do que a realidade física. Sabe essa casa aqui, gente? Essa casa aqui, ó. Essa casa aqui tá aqui hoje. Mas daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, será que ela vai estar? Eu sei lá. Pode já ter sido derrubada, ter sido levada, ter se consumido pelo pó. Mas a palavra de Deus nunca vai mudar. Mas Deus nunca vai deixar de ser a minha habitação. Deus nunca vai deixar de ser o meu escudo, o meu refrigério, o meu alicerce. Essa casa pode deixar de me abrigar, mas essa palavra jamais, jamais. A ingratidão é esquecer aquilo que Deus já fez por você. Quando a gente começa a murmurar, reclamar de tudo, quando a gente esquece quantos milagres a gente já viveu, quantos livramentos Deus já nos deu, é uma vida vazia. É uma vida vazia, uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, uma vida que não reconhece o favor e a graça de Deus. Na velha aliança, no Antigo Testamento, a adoração era só dos sacerdotes. Era só os profetas, os reis, os sacerdotes que tinham acesso à presença de Deus. Era através de sacrifício de animais que eles adoravam, através de um tabernáculo, de uma tenda, onde que só um podia entrar uma vez por ano. Não era assim, não era livre o acesso à presença de Deus. Mas hoje, o véu do templo foi rasgado. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para dizer assim, ó, para se identificar com você. E para dizer assim, ó, você vai entrar no céu, no meu lugar de santo, porque eu entrei no inferno, no seu lugar de pecador. É quando Jesus entrega todo o seu sangue, até a última gota, para pagar pelo meu e pelo seu pecado, porque o que paga pecado é sangue. O sangue de um justo derramado por toda a humanidade para comprar o que? Livre acesso a Deus, a presença de Deus, salvação, estar com Deus, para que hoje nós pudéssemos estar com Ele. Sim, foi para isso que Jesus morreu. O novo nascimento, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nos tornou a habitação do Espírito Santo. E é isso que nos capacita a sermos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Uma pessoa
que não reconhece Jesus como seu único suficiente Salvador, uma pessoa morta espiritualmente, não tem como adentrar a presença de Deus. Uma pessoa morta espiritualmente não tem como ter contato com Deus, que é um espírito. Nós precisamos nascer de novo. Nascer de novo como na barriga da nossa mãe? Não. Nascer de novo no espírito. Vivificar o nosso espírito através de crer em Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor. É nesse momento que o nosso espírito vive. Senhor Jesus, eu creio que tu morreu por mim. Eu creio que o Senhor está vivo. Eu te peço perdão pelos meus pecados e te digo, me faz uma nova criatura e me dá um coração de carne, um coração igual ao teu. Vivifica o meu espírito, escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero a tua presença. É isso que nos dá acesso. É reconhecer o que ele fez por nós e crer que Deus é. Um adorador é um servo real de Cristo, um discípulo verdadeiro, alguém que se esforça para obedecer a Deus, para se dominar, para fazer morrer a natureza terrena e que submete a sua vida e o seu coração a Deus. Não é qualquer um que está cumprindo o seu propósito, qualquer um que diz que crê em Deus, que está verdadeiramente adorando a Ele. É necessário uma vida real com Deus. Não é simplesmente cantar uma música. É com o coração, é com a vida, é com a obediência, é com a palavra. É negando a natureza, as vontades da carne. É renunciando o eu quero, eu sou, eu, primeiro da fila sempre. Não. É colocando Deus no centro, no banco das decisões. Quem é que toma a decisão na minha vida? Sou eu? Não. É Deus. Eu submeto a minha vida a Deus. E eu queria ler aqui com vocês um último versículo para nós encerrar. João 4. João 4, Jesus, eu vou contar o que diz aqui nesse capítulo, tá? Leiam todo ele em casa. João 4, Evangelho de João, capítulo 4, conta a história da mulher de Samaria, a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela estava, à beira de um poço, ela já tinha tido vários maridos, e ela tinha vergonha, disso. Para a época era uma vergonha. E ela ia buscar água no poço no horário do meio-dia, o horário que tinha mais sol, que ninguém ia, que era para ela não encontrar ninguém, não ter que falar com ninguém de vergonha que ela tinha da vida dela. E aí foi nessa hora que Jesus parou ali naquele poço. E ele sabia que ela estaria ali. E então ele chega e fala com ela, e ela não entende por que ele está falando com ela, porque ela era mulher, ele era homem, porque ela era samaritana, ele era judeu, esses povos não se davam, e ele começa ali a revelar para ela a vida dela, tudo que estava acontecendo, e ela vê que ele realmente era, uma pessoa de Deus, não sabendo ainda, que ele era o Cristo, mas ele se revela para ela. E aí, ela aproveita a ocasião, vendo que ele era um homem de Deus, e pergunta para ele. No versículo 19, a mulher responde: Jesus, eu vejo que és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte, no Monte Gerizim, e dizeis vocês que é em Jerusalém, Os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela pergunta, aonde? Aonde que se deve adorar? E Jesus lhe disse: mulher, crê-me
que chegará a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais ao que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas virá a hora, e na verdade já chegou, porque Jesus já estava ali, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é este tipo de adoração que o Pai procura. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Como que se adora? É no lugar A, B ou C? É com luzes, máquina de fumaça, tem que ser no palco, tem que ser com microfone, tem que ser... Não, não, não. É em espírito e em verdade. É em qualquer lugar aonde eu decidi render o meu coração, aonde eu me colocar, aonde eu clamar, é ali naquele lugar, em espírito, é dentro, o templo agora é o nosso coração. E agora eu vou ler uma explicação sobre adoração muito bonita que tem aqui na minha Bíblia. Diante da justiça, da bondade, da misericórdia, da santidade, do poder, do amor, do consolo, da provisão de Deus, a única resposta racional humana possível é a adoração. A adoração envolve a razão, mas não exclui a emoção. Para adorar em espírito e em verdade, todo o nosso ser deve estar envolvido. O corpo, a mente, o espírito, as emoções, as posturas adequadas para a adoração são corretas porque demonstram humildade, mas a postura física deve estar em sintonia com a atitude interior. Do contrário, é uma coreografia vazia. E também ficar sentado, entediado, calado, não pode ser considerado uma postura conveniente da adoração, visto que demonstra indiferença e preocupação apenas com o que os outros vão pensar, com a sua própria necessidade, mas não com o que Deus requer. É isso. Nós devemos deixar de nos preocupar com o que os outros vão pensar, mas nos preocupar com o que Deus pensa a meu respeito. Será que a minha adoração tá boa? Será que eu estou fazendo valer o sacrifício dele? Será que a minha vida tá levando essa glória, esse louvor para Deus? Pois então eu vou me esforçar mais. Certo, pessoal? Fiquem com essa palavra, que Deus abençoe.